Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Mais uma vez a gente tá aqui, é um prazer imenso. Mais um momento tá aqui compartilhando aí com vocês esse momento de conexão, esse momento aí de troca de conhecimento. Bom, primeiro eu quero entender uma coisa aqui. Deixei um exercício para vocês na aula passada, para que vocês avaliassem um pouco como que tava a vibração na vida de vocês, como que vocês conseguiam identificar as energias, as frequências no dia a dia, as oscilações de comportamento. E depois eu quero que vocês deixem nos comentários ou que vocês anotem aí no caderninho de vocês como que vocês analisaram isso, como vocês estão se sentindo hoje. E hoje, aqui nessa aula, eu quero trazer a importância que tem da consciência, né? O quanto a consciência ela interfere na proteção energética e o que isso tem a ver com essa história toda aí de energia e de proteção. Então eu trouxe aqui para vocês 3 estágios de consciência para que a gente comece a entender como que a nossa mente funciona, para a gente entender como a gente muitas vezes dá a brecha e dá espaço para nossa energia cair, ou como é que a gente faz a nossa frequência subir. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Tudo são percepções. A gente precisa perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso que eu dei esse exercício para vocês na aula passada, para vocês compreenderem e perceberem o que vocês estão sentindo, o que vocês estão vibrando, os lugares que vocês estão frequentando, se a energia é mais densa, se a energia é mais leve. Então, tudo está no nosso campo de percepção, por isso que vocês precisam trabalhar essa questão da percepção. E aí, nós vivemos, né? Nós temos 3 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é o desconhecimento, é a ignorância. É quando a gente não tem o conhecimento do que a gente tá vivendo, do que tá acontecendo na nossa vida, né? É tipo aquela coisa assim, né? Só vai, só vive, deixa a vida me levar, igual a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí você vai indo, né? Você não sabe se tá bom, se tá ruim, se tá passando problema, você vai seguindo a sua vida sem analisar as coisas. Nesse período, a gente tá passando pela fase do desconhecimento, da ignorância, onde a gente não tá percebendo muito bem as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E aí, gente, isso é uma coisa tão forte, né, da gente tratar aqui, porque muitas vezes a gente tá passando por momentos de dificuldade, por falta de vitalidade para fazer as coisas, falta de vontade de fazer o mínimo, sabe? De fazer o que você quer, de cumprir com os compromissos, de cumprir com as coisas, as tarefas mínimas do dia a dia. Às vezes você tá se sentindo assim, ó, uma falta de energia e você fica pensando: ai meu Deus, eu só tô procrastinando, eu sou uma pessoa que só deixo para depois, eu sou uma pessoa que eu não consigo honrar com as coisas com que eu faço. E aí você tá olhando só para a parte negativa das coisas. Você não tá olhando para tua vida, tentando entender por que você não está conseguindo fazer com que as coisas rendam, fazer com que o seu dia tenha uma produtividade, né? E muitas vezes você não está conseguindo fazer as coisas porque tem uma carga negativa muito grande em cima de você. E aí, tudo isso envolve a questão da proteção energética, que é o foco da nossa aula, do meu módulo aqui na Neuroquantics. Então, gente, o que acontece? Quando a gente está passando por essa fase do desconhecimento, da ignorância, a gente não analisa o que está acontecendo na nossa vida. Por isso que eu já dei esse exercício na aula passada para vocês, que é para vocês saírem já dessa fase, saírem da fase da ignorância e começarem a passar para a fase do conhecimento, da consciência, para a gente começar a adentrar um novo nível e aí a gente começar a dar os passos necessários para equilibrar, para fortalecer o nosso campo, para fazer as limpezas necessárias. Então, o primeiro nível aí de consciência é o desconhecido, né? É quando a gente não entende o que tá rolando na nossa vida.
O segundo nível é o nível do conhecimento, que é o nível que vocês estão agora depois desse exercício que vocês fizeram. Vocês já conseguiram analisar o que está acontecendo na vida de vocês, como que vocês estão se sentindo. Muitas vezes, gente, olha só, eu vou fazer uma observação aqui pra vocês. Desculpa que eu tô coçando meu nariz, porque eu tenho rinite, né? Então, quem sofre de rinite, fica aí com essas coceiras chatas, né? Eu quero trazer pra vocês aqui uns exemplos que vai ficando mais fácil pra vocês entenderem o que eu quero explicar pra vocês. Então, vamos supor, você tá frequentando a casa de uns amigos, né? A casa de algum colega novo aí que você fez. Só que muitas vezes você chega nessa casa e você não se sente muito bem, sabe? Quando a gente tá lá na fase do desconhecido, mesmo que a gente não tá se sentindo bem, a gente acha que a gente não tá se sentindo bem porque a gente tá indisposto, ou porque, não sei, eu não acordei muito legal. Você nunca consegue averiguar a fundo o motivo de você não estar se sentindo bem. Quando você passa para a fase do conhecimento, e aí você começa a frequentar um lugar onde você não está se sentindo bem, aí você começa a se questionar, tá, pera, por que eu não tô me sentindo bem? Eu não tô me sentindo bem porque realmente existe algo no meu campo físico que está fazendo com que eu não me sinta bem, porque eu quero abrir um parênteses aqui e dizer pra vocês que nem tudo é energia, que tem coisas que são físicas, né? Tem coisas que são doenças físicas mesmo que se manifestam, são indisposições por conta de problemas físicos mesmo, mas tem momentos que as indisposições elas são energéticas. Fecha parênteses aqui pra vocês entenderem. Só pra fazer um adendo aí, pra vocês não acharem que é tudo espiritual, porque tem coisas que não são, né, gente? Nós não podemos ser negligentes a ponto também de achar que é tudo só espiritual, né? Tem tudo na nossa vida, tem os dois lados, né? O lado espiritual, o lado físico, o lado mental, né? Então tudo a gente tem que estar ponderando e se questionando pra entender. Por isso que a gente entrou nessa questão aqui da segunda fase, que é o conhecimento. Então, aí, quando a gente tá nessa fase do conhecimento, vocês vão começar a se questionar, tá? Por que eu não estou bem na casa dessa pessoa? Aí você se perguntou, eu não estou bem por algo físico? Daí você averigou em você que não, que fisicamente você tá legal, você tá bem. Daí você vai começar a perceber que o ambiente às vezes tá sujo desse lugar que você tá. Aí você vai começar a perceber que o ambiente às vezes tá com uma energia um pouco densa. Então, gente, tudo isso é autoconhecimento. Tudo isso é você ir desenvolvendo como que funciona para você observar as coisas ao seu redor. Então, para vocês que já conhecem sobre proteção energética, ou para vocês que é o primeiro contato que vocês estão tendo com a proteção energética, o principal que eu tenho para passar para vocês é: façam aquilo que faz sentido para vocês. Estou compartilhando aqui com vocês o conhecimento que eu venho buscando, que eu venho aplicando e que faz sentido para mim. Só que dentro disso que eu estou compartilhando com vocês, vocês buscam outras fontes para vocês ir entendendo aí o que é que funciona para vocês, tá? Só que o principal para mim é isso, a autoanálise. Tanto a autoanálise de si mesmo, quanto a análise do ambiente que você tá. Então, você só consegue entender quando você tá sendo influenciado por energias negativas, quando você consegue ter uma visão geral das coisas, né? Porque se você não percebe nada, se você faz igual eu falei lá anteriormente, deixa a vida me levar, você não consegue entender qual momento você tá vivendo e o que você tá vivendo. E aí você muitas vezes é influenciado por coisas que você não está nem percebendo. Às vezes você tem atitudes e tem comportamentos que nem são seus, são influências de energias e do meio que você tá vivendo. Então, é muito importante vocês trabalharem essa questão do conhecimento, e esse é o segundo nível que a gente já está vivendo agora nesse momento, que é expandir a nossa consciência e trabalhar essa percepção das coisas ao nosso redor e dentro da gente, tá? E o terceiro nível, gente, é o nível da sabedoria. O que é o nível da sabedoria? É quando você já passou pelo conhecimento, você já entende como que o teu corpo funciona, você já entende como que as energias funcionam,
Como que você consegue detectar e perceber a mudança energética ao seu redor? Quando você já consegue ter essa percepção, quando você já tem esse conhecimento, aí você passa para o nível da sabedoria, que é você fazer as escolhas corretas, que é você fazer as escolhas de, por exemplo, sei que eu frequentar, né, a casa desse amigo, como a historinha que eu tava contando anteriormente para vocês entenderem aqui o enredo aqui do conhecimento que eu quero passar para vocês. Como eu sei que eu já identifiquei que a casa do meu amigo, dessa pessoa que eu conheci, não é legal pra mim, que eu passo mal todas as vezes que eu vou lá, então a sabedoria que eu crio é: eu não vou mais frequentar aquele lugar, ou eu vou fazer todo um processo de proteção energética para que eu possa frequentar aquele lugar. Porque muitas vezes, né, gente, a gente não consegue deixar de frequentar lugares que tem uma frequência que às vezes não é legal, que não fazem bem pra gente, né? Tem lugares que a gente tem que continuar indo por conta, às vezes, de ser lugares de família ou ser realmente ambientes de trabalho mesmo, então a gente tem que continuar frequentando. Então, daí que entra as técnicas de proteção que você vai criando para ir amenizando essa interferência energética que você recebe nesses lugares que você frequenta. Tá? Então, esses são os 3 níveis aí de consciência que você passa para você começar a entender a proteção energética, tá? Então, eu quero que vocês voltem essa aula pro começo e anotem de novo aí para que vocês gravem isso na mente de vocês, tá? Primeira fase, que é o desconhecimento, a ignorância, que é a ausência do entendimento sobre o que está acontecendo. A segunda fase é o conhecimento, quando você começa a entender que tem alguma coisa errada e que você precisa fazer alguma coisa sobre isso. E a terceira fase, que é a fase da sabedoria, que é quando você já entende, quando você já sabe o que está acontecendo, e aí é quando você começa a ter as atitudes para começar a mudar as coisas, para começar a trazer um conforto e um bem-estar para você. Então, ficou claro isso para vocês? Deu para entender? Deixem aí no chat para mim, vamos interagir bastante, tá, gente? Eu quero que a gente crie aí essa proximidade, tá? Não quero que a gente fique distante, né? Quero que a gente troque ideias, troque figurinhas aí, deixa a pergunta de vocês, deixa a opinião de vocês, deixa aí se vocês não concordam com isso que eu tô falando, gente, perfeito. Deixem aqui também, porque a gente tá aqui para fazer essa troca de conhecimento para que a gente possa evoluir junto. E isso é a grandiosidade da vida, né, gente? A gente poder ter esse espaço para compartilhar um pouco dos nossos pensamentos, dos nossos estudos, e a gente também aprender a ouvir a opinião do outro, que muitas vezes pode ser diferente da nossa, mas que pode agregar com a nossa em algum momento, em algum ponto da nossa vida, né? Então, eu também quero fazer um adendo aqui para vocês e dizer aqui que o importante, não só para nossa aula aqui de proteção energética, mas para a aula de todos os outros facilitadores aqui do Neuroquantics, a Rê, né, que tá aqui à frente também, que traz bastante aulas aqui para vocês. Eu quero que vocês venham pro Neuroquantics de coração aberto, de mente aberta. Tentam esvaziar o copo para que vocês possam receber de coração aberto esse conteúdo que a gente está passando aqui para vocês. Porque a gente não quer impor nada, a gente não quer que vocês peguem esse conteúdo aqui que a gente está depositando aqui para vocês e levem para a vida de vocês como a verdade absoluta. Não, o nosso intuito aqui na Neuroquantics é justamente gerar uma dúvida, gerar um destrave aí, tá? Gerar aí dentro da mente de vocês aí um pontinho aí de luz para que vocês busquem sozinhos o conhecimento. O Neuroquantics, gente, é uma parcela muito pequena de tudo que existe aqui no nosso universo, tá? Então eu tô abrindo esse parênteses aqui para esclarecer isso para vocês, porque eu acho importante. Não levem tudo o que a gente fala aqui ao pé da letra como verdade absoluta. Questionem, perguntem, percebam se isso faz sentido para a vida de vocês ou não faz sentido para a vida de vocês. E tá tudo bem se não fizer, né? Tem coisas dentro do mundo da espiritualidade que eu estudo que não faz sentido para mim.
E aí eu vou dar uma percepção para vocês mais importante ainda. Nós estamos na fase de evolução. Isso aqui que eu trouxe para vocês, que é o desconhecimento, a ignorância, o conhecimento e a sabedoria, são as fases de evolução que a gente passa na nossa vida, né? E isso é para tudo, não só para proteção energética, isso é para tudo na vida. Então, muitas vezes você ouve um conteúdo que hoje não faz muito sentido para você. Então, daqui um ano, quando você começa a ter contato com esse conteúdo de novo, que você já ouviu há um ano atrás, o conteúdo que não fazia sentido começa a fazer sentido. E por que que isso acontece? Porque muitas coisas já modificaram dentro de você, muitas coisas já alteraram na tua mente, e aí as peças começam a se encaixar. Então não se cobre tanto, sabe? Não se cobre que você tem que entender as coisas, que você tem que fazer as coisas da forma com que as pessoas falam. Recebe o conhecimento, estuda sobre e deixa o universo fazer o papel dele. Aprende a soltar um pouco, aprende a deixar a vida um pouco mais leve, tá? Fiz esse parênteses aqui porque eu achei importante compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, gente, eu sou assim, tá? Eu vou trazer para vocês os assuntos e de vez em quando eu vou trazer umas reflexões. Então, essa é a minha forma de passar o conhecimento e eu espero que esteja se conectando e vocês estejam entendendo aí as aulas, tá? E aí, pra gente finalizar, porque como eu falei, eu não quero fazer aulas muito longas pra não ficar muito conteúdo maçante pra vocês, porque eu quero trabalhar com vocês aos poucos para que vocês voltem aqui, reassistam a aula e aprendam mesmo de verdade o que é proteção energética, porque, gente, proteção energética não é só para quem é terapeuta e trabalha com terapia. Proteção energética é para todo mundo. Todos nós precisamos trabalhar a proteção energética. Todos nós sofremos influências de energias e de cargas, às vezes negativas, que nos impedem, muitas vezes, de fazer coisas que a gente quer fazer no dia a dia e a gente não percebe. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui uma história. Para eu conseguir gravar essa aula aqui, a aula número 2 aqui para vocês, foi um desafio muito grande. Eu fiquei doente, eu fiquei indisposta, eu fiquei, ai meu Deus, não quero gravar, ai meu Deus, não consigo gravar, preciso gravar, e eu não conseguia. E aí eu fui percebendo, opa, isso aqui é influência negativa que eu tô recebendo que não tá deixando eu gravar a aula. Aí eu fiz uma mesa radiônica, né, que eu trabalho também com a mesa radiônica. Fiz uma limpeza energética no meu campo ontem à noite e eu falei, olha, galera, eu vou gravar a aula amanhã e ninguém vai me impedir. Vou até fazer uma mesa radiônica aqui para limpar meu campo. Hoje eu acordei me sentindo zero bala aqui com as informações a 1000 para transmitir aqui para vocês. Então, percebem que como às vezes as travas que a gente tem são energias negativas que a gente vai acumulando aí das conexões que a gente faz, dos lugares que a gente frequenta e a gente não percebe? E é difícil da gente perceber porque não é visível a olho nu. E quando não é visível a olho nu, a gente tem que trabalhar com uma questão que é bem difícil, que é o nosso sexto sentido, que é o sutil, que é a percepção, é você ter o feeling de você sentir na sua pele, de você sentir aquele arrepio, de você ouvir aquela intuição, de você sentir dentro do teu eu o que tá rolando ao teu redor. Então, isso é a percepção, isso é a sabedoria, tá? Então, gente, essa aula é mais pra gente trazer um pouquinho mais profundo para vocês aprofundarem mais a percepção de como está a frequência energética aí na vida de vocês, tá? Então, vou trazer novamente, vou estender novamente o exercício da aula 1 aqui para vocês. Quero que vocês, eu acho que eu dei isso na aula 1, não tenho certeza, mas se eu não dei, vocês façam isso agora. Criem grupo lá no WhatsApp de você com você mesmo e começa a gravar ali as percepções que você vai tendo durante o dia. Porque às vezes a gente tá na rua, às vezes a gente tá no trânsito e aí a gente percebe algumas coisas e não tá com papel e caneta na hora ali pra anotar, né? Então o celular acaba ficando mais fácil, porque ele já se tornou parte do nosso corpo, né? Então aí você grava ali as percepções, como você tá sentindo, alguma coisa que você sentiu aí na parte mais sutil, que você acha
que é uma questão energética. Se você sentir de compartilhar aqui depois na aula embaixo, pode compartilhar que eu vou estar lendo e na próxima aula eu trago aqui para vocês apontamentos, tiro dúvidas também, tá? E aí, se vocês sentirem a necessidade, a gente pode fazer uma vez no mês uma aula ao vivo ali pelo Zoom pra gente trocar ideias e pra gente tirar dúvidas, tá? Então eu posso abrir aqui para vocês também essa opção de nós estarmos nos encontrando via Zoom ao vivo, para que vocês possam tirar as dúvidas comigo das aulas que eu vou colocando, tá? Então eu acredito que durante o mês eu vou colocar umas 2 aulas para vocês e vou tentar gravar também para vocês aí uma técnica de proteção, tá? Todo mês eu vou gravar aí um banho ou alguma coisa. Quero ensinar vocês a fazerem isso aqui, tá? Que é uma guia de proteção energética que eu gosto bastante, tá? Quero ensinar para vocês o poder dos cristais, o poder dos incensos. Então tem muita coisa pra gente trabalhar, tem muita coisa para eu compartilhar com vocês. E eu espero mesmo que vocês estejam gostando, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E é isso hoje a aula que eu quero deixar para vocês. Um beijo no coração de cada um, muita gratidão pela tua presença aqui e eu espero ter somado em alguma coisa aí com o teu crescimento espiritual. Beijo, gente, até a próxima aula.